Uma boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto aqui na Igreja Luterana de Mafra, neste sábado à noite. Quero saudar a todos com a palavra bíblica que encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 46 e 47. Lá nos é relatado como viviam os primeiros cristãos, lá na igreja primitiva, a igreja cristã de Jerusalém. E nos é dito em Atos 2,46 que os primeiros cristãos perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto eles viviam esta comunhão profunda de amizade, de comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com os irmãos e irmãs na fé, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que nos reunimos como igreja, comunidade cristã, irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Neto vai nos acompanhar com os cânticos, e o primeiro cântico deste culto de louvor a Deus é o 564, hino 564, abre nossos olhos. Que Deus abra os nossos olhos, o nosso coração, também para acolher a palavra de Deus, para perceber também a dor do nosso irmão. 564, abre nossos olhos. Pessoal, vocês sabem que aqui eu tenho que ler a partitura, ler a letra, cantar e tocar, então fica um pouco difícil. Acho que vocês já sabem o que eu vou pedir para vocês, né? Que vocês cantem junto, não só como um ato da liturgia que a gente faz toda a celebração, mas trazendo realmente o significado que emprega cada música e cada contexto. Então, que vocês cantem de fato junto. Convido a vir à frente, quem vai compartilhar dos avisos pode ir chegando à frente. Seu Eloy Vitor traz os avisos em nome da diretoria da igreja, do presbitério.
Muito boa noite à comunidade. Boa noite. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. Os avisos são poucos, mas de grande valor, como sempre. Próximo culto, costumeiramente, no sábado que vem, e paralelo à dobradinha e à promoção da Oase aqui no Salão Comunitário. Quarta-feira tem estudo bíblico às 19h30. Ainda sobre a dobradinha, a Oase também fará bolachinhas de coco e cerolas. E aqui o primeiro parênteses. Na reunião passada da diretoria, eu agradeci a Deus por fazer parte de um grupo tão aguerrido em amor à igreja como o presbitério da Vila Nova. Já passei dos 50 anos de participação e cada vez me alegro mais. Sou agradecido por fazer parte desse grupo. E isto só é possível por causa do apoio da comunidade. Apoio da comunidade e de nossos amigos, que a cada vez que são convidados a colaborar, estão presentes. É um preito de gratidão que o presbitério tem com esse povo que tanto nos ajuda. Em agosto, dependendo do andamento das caminhadas desta terrível doença, nós vamos abrir para as atividades outras. Pastor, eu deixei por último aqui a oferta do culto de hoje, só a título de informação. A oferta avulsa destina-se ao projeto do Sino do Amazônia. E eu, quando era criança, estava na doutrina, eu sempre ficava me questionando: temos problemas financeiros aqui, mandar para o Amazonas? E hoje eu tenho certeza de que sempre na história da igreja isso foi importante. Nós somos 18 sínodos no Brasil, o Sino do Amazonas é o menor e o mais pobre. E há muitos anos, desde que a igreja chegou no Brasil, tem luterano no Amazonas. Tem pastor fazendo culto a mais de 500 quilômetros. De barco, de carro. Tem doentes que não tem como falar com o pastor. E eles têm necessidade. Se nós aqui do Sul não ajudarmos, estamos quebrando, estamos tirando a oportunidade do povo de Deus luterano lá no Amazonas participar da igreja. Exemplo disso, que o Sino do Norte Catarinense mais o Vale do Itajaí, só esses dois sínodos nós já somos 20% de todos os luteranos do Brasil. Esse Sino Norte Catarinense que eu trabalho, ele tem 10% de todo o luterano do Brasil. Então é justo, quem tem mais, não que tenhamos, mas ajudar os outros. Muito obrigado, abençoado fim de semana. Obrigado. E Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Deus e com aqueles que praticam também a misericórdia, a compaixão, também com igrejas em necessidade. Então, obrigado pelo recado, Eloy, vale para todos nós, né? De fato, ajudar as igrejas umas às outras, principalmente as menores e mais espalhadas por esse Brasil afora. Nós estamos marcando a reabertura oficial da atividade dos grupos de Oase, grupo de senhoras, das 3 comunidades, Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. Queremos fazer um culto de abertura aqui na igreja da Vila Nova, no dia 11 de agosto, numa quarta-feira, às 2h30 da tarde, reunindo aqui os 3 grupos e as amigas que queiram participar também, pessoas, né, demais que queiram participar. Então, como foi combinado de fazer o dia da Mundial de Oração, sediado em Vila Nova, no ano passado, tivemos que transferir o dia Mundial de Oração, então ficou a abertura para agora, então, no dia 11. Uma semana depois do dia 11, retorna então as reuniões normais de cada grupo em separado, pessoal lá de Rio Negro, pessoal de Itaiópolis, pessoal aqui de Mafra, na Vila Nova. Então esse aviso para o pessoal já ir guardando então, né, sobre o recomeço das atividades dos grupos de senhoras.
Nos foi pedida a oração por um jovem que está no hospital, Ismael Silva, está na UTI, problema grave de Covid, 80% do pulmão comprometido. E foi pedido então que nós colocássemos em oração, intercedendo por este jovem marido, jovem pai, que está com uma situação bem debilitada de saúde, lá dentro da UTI no hospital aqui de Mafra. Também vamos levar do seu Newton, está no hospital, o seu Newton também, Newton Brandt, está hospitalizado também, em tratamento, pedindo que Deus estenda a sua mão de cuidado, misericórdia e restauração da saúde também para o seu Newton e outras pessoas que estão na mente, no coração de cada um de vocês, lutando com enfermidade, que Deus nos alcance com a sua misericórdia. Vamos ter um momento de oração, quem puder ficar de pé, convido para ficarmos de pé, lembrarmos do convite de Jesus. Jesus nos convida dizendo: vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados com vossas pesadas cargas, e eu vos restaurarei as forças e achareis paz para a vossa alma. Deus e Pai, nós queremos colocar aos teus cuidados tanto o Ismael, que está lá na UTI, Senhor, em situação grave de Covid. Estenda a tua mão sobre ele de misericórdia, Senhor, de livramento, de cuidado. Tenha misericórdia dele, de sua esposa, também de seus filhos, seus familiares, Senhor. Manifesta o teu cuidado, a tua bênção, a tua intervenção com relação à saúde dele, Senhor. Abençoa os médicos, enfermeiras, todos os profissionais de saúde que estão lá ao redor dele durante esse período também de UTI, Senhor. Abençoe também o trabalho de cuidado desses profissionais de saúde. Também pedimos, Deus, que tu tenha misericórdia também do seu Newton Brandt, Senhor. Estenda a tua mão sobre ele, restaure a saúde dele, restaure a esperança dele também, Senhor, as forças. E assim também colocamos aos teus cuidados todos os nossos amados, amigos, conhecidos, irmãos e irmãs na fé, que estão lutando com enfermidade, Senhor, que contem, além da ajuda dos médicos, dos medicamentos, dos cuidados de saúde, contem também com a tua intervenção, com o agir do teu Espírito Santo, Senhor, o restaurador. Assim oramos e nos entregamos cada um aos teus cuidados. Nos proteja, nos conduza, nos guarde, abençoe a nossa saúde, as nossas famílias. O que nós pedimos em teu nome, Jesus, para as famílias aqui presentes no culto, como também para aqueles irmãos amados também que não estão aqui, com os quais nos preocupamos. Em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos o hino de confissão de pecados, hino 56, colocando na presença de Deus as nossas dores, angústias, também os nossos pecados contra Deus ou contra pessoas. Hino 56.
Convido a vir à frente as pessoas que estarão compartilhando das leituras bíblicas para esse culto. Podem ir chegando à frente. Durante as leituras da Palavra de Deus, quem puder ficar de pé, convido para ficarmos de pé. Quem trouxe a sua Bíblia junto, querendo acompanhar as leituras, escolhemos 2 textos do Evangelho que falam sobre famílias que foram visitadas por Jesus. Famílias que foram visitadas por Jesus. E o primeiro texto é o Evangelho de João, João capítulo 2, versículos 1 a 12, quando Jesus, Maria e os discípulos foram visitar e participar de uma festa de casamento. João capítulo 2, versículos 1 até o 12. João capítulo 2, do 1 ao 12. Jesus vai a um casamento. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Faça o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra e cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tire um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus e sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali, até aqui. Ok, obrigado. E a segunda leitura no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 19, versículos 1 até o 10. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Passo a ler. Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixinho. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: "Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa." Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: "Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei algum,
vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Até aqui. Ok, obrigado. Jesus, o Filho de Deus, também chamado de o Filho do Homem nos Evangelhos, veio para buscar e para salvar o perdido. Bem-aventurados todos aqueles que acolhem a visita de Jesus, que acolhem a palavra de Jesus em seus corações. Amém. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua palavra que vem até nós também através dos Evangelhos. Também estas famílias que foram visitadas e transformadas pela visita de Jesus, que nós possamos também ter a nossa mente, o nosso coração iluminado pela Tua palavra, Senhor. Possamos também neste culto acolher a Tua visita, a Tua palavra, o agir do Teu Espírito Santo em nossas mentes e corações. Assim oramos e pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Vamos cantar 2 hinos antes da pregação da palavra. O hino 601, alto preço, lembrando o alto preço que Jesus pagou pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados naquela cruz. 601. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Vamos cantar uma oração, que é o cântico 165. Nos preparando para acolher o ensino da palavra, cantemos o hino 165. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Que o Espírito Santo de Deus nos torne pessoas prontas para ouvir falar da palavra de Deus, que fale a nossa mente e aos nossos corações. E no 165, que é também uma oração.
mensagem deste culto, desta pregação, uma mensagem temática. E o tema é: você tem recebido a visita de Jesus na tua casa, na tua vida? Você tem recebido a visita de Jesus? E a gente se pergunta, a partir desta reflexão, se todas as pessoas gostam de receber visita. O que você acha? Todo mundo gosta de receber visita? Não. Ó, seu Nilvaldo fez assim. Levanta a mão quem gosta de receber visita, só para nós ter uma média assim. 90,9, mais ou menos. Mas não é todo mundo que gosta tanto assim de receber visita. Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Às vezes também depende da visita, né? Bater no teu portão lá uma dupla, carregando uns livros na mão, aperta a tua campainha. Você pensa 5 vezes se vai abrir a porta ou não, se vai se manifestar, ou se vai investir meia hora no portão, né, dando explicações para aquela dupla. Seja qual for a dupla, tá? Não quero apontar preconceito com ninguém. Você gosta de fazer visita? Geralmente quem gosta de receber também gosta de fazer. Por que é tão importante receber visitas e fazer visitas? Por que é tão necessário para um relacionamento mais saudável entre as pessoas? Tem gente que se preocupa tanto com a limpeza da casa que prefere não receber visita. Dá muito trabalho receber visita. É assim? Conheço pessoas assim, já convivi com várias delas. Pois bem, neste mês de julho, que está chegando ao fim agora, né? O mês de julho termina praticamente daqui uma semana. Eu ouvi compartilhar, e não só ouvi, mas também percebi, enxerguei, experimentei o quão importante é visitas que marcam a nossa vida, que alegram o nosso coração. Num final de semana de julho, isso faz agora o que? Uma semana, pouco mais que uma semana, uma amiga nossa aqui da igreja da Vila Nova, participante da diretoria da UASE, foi visitar a sua irmã lá em Curitiba e levou junto nesta visita o livro de meditações, o Castelo Forte. E lá nesta visita com sua irmã, com seus familiares, ela compartilhou então da meditação, das mensagens do Castelo Forte, e as suas parentes ficaram tão interessadas em ter esse livro de meditações que pediram para encomendar mais 2 exemplares. E aí esta amiga da diretoria da UASE me mandou no sábado já o recado: pastor, reserva lá na igreja 2 exemplares do Castelo Forte, porque a minha irmã aqui, minhas familiares gostariam muito de ter esse livro de meditações, né, da palavra de Deus. Pois bem, foi numa visita lá em Curitiba, visitando pessoas que provavelmente nem são da nossa igreja, mas o simples compartilhar da meditação da palavra de Deus, do livro Castelo Forte, despertou o interesse dessas pessoas também terem este livro. Esta amiga, esta irmã na fé, que é da nossa liderança, é uma pessoa que há menos de 60 dias experimentou o falecimento de seu marido. O marido faleceu de Covid há menos de 60 dias atrás, com a idade de 53 anos. Depois de vários dias internado, UTI, aquela luta toda. E essa amiga, mesmo em meio à dor, ao luto, à tristeza, leva a palavra de Deus para os seus familiares lá numa outra cidade. Obrigado, Cleide, por esse teu testemunho tão bonito, tão importante, nesse tempo onde as pessoas, ou a maioria até dos cristãos, tem vergonha de testemunhar a sua fé e a importância da palavra de Deus na sua vida. Também nas últimas 2 semanas, algumas amigas da UASE foram visitar algumas senhoras idosas, aquelas vovó da UASE lá de 91. E lá estiveram, visitaram a dona Xênia semana passada, visitaram a dona Ula esta semana,
E a alegria dessas amigas de 90 anos ou mais, de receber a visita, o abraço, as orações, a presença dessas amigas que já não se reencontram há praticamente 1 ano e meio, sem reunião do grupo, sem comunhão de grupo. Portanto, a importante missão do ID, o ir de encontro a pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas nas casas, pessoas nos hospitais, pessoas que estão em luto, é tão importante na nossa missão cristã. Também há poucos dias visitei um jovem internado no hospital, também parente da família Guzzo. Também minha esposa fez visitas esta semana, também para pessoas doentes, também para pessoas idosas, também um jovem casal de amigos há 2 semanas atrás, também para um casal de amigos mais idosos há 1 semana atrás, também visita, presença em velório, junto à família enlutada, levando o consolo da palavra de Deus, também reunião numa casa, mulheres reunidas num grupo de oração, enfim, levando esperança, testemunhando a fé e o consolo da palavra e do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo teve como uma das grandes marcas do seu ministério o visitar pessoas. E tão importante quanto a pregação, o ensino que Jesus fazia em todo e qualquer lugar, diz o Evangelho, e Jesus percorria a região da Judéia, da Galileia, pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus e curando doenças e enfermidades entre o povo. Pregação, ensino e cura. Mas tem vários relatos de casas que Jesus visitou e onde levou a boa nova do Evangelho, do perdão, da salvação, da cura, da libertação, da restauração. Lá estava Jesus. E se for feito um apanhado, são mencionadas 12 casas. 12 casas são mencionadas nos evangelhos, nas quais Jesus esteve lá dentro daquela casa, com aquela família, na situação de vida daquela pessoa. Não vai dar tempo de mencionar 12 numa única pregação, mas eu queria citar algumas que eu acho muito importantes. 2 delas já foi feita a leitura bíblica aqui. O primeiro milagre de Jesus aconteceu onde? Numa festa de casamento. Lá estavam Jesus, a sua mãe Maria, os discípulos, numa festa de casamento, visitando aquela família que dava aquela festa de 6 dias, naquela época de festa de casamento. E lá acabou o vinho, e acabando o vinho acabou a festa, não tinha festa sem vinho. Era a única bebida que tinha festa naquela época, fazer festa tomando água, né? E aí acontece então que Maria, a mãe de Jesus, pede que ele ajude esta família, que ele intervenha, e Jesus então transforma água em vinho, vinho muito melhor do que aquele primeiro que fora servido antes. Casamento em Caná da Galileia surge de uma visita, uma festa de casamento, uma festa de família, onde Jesus faz o milagre, renova a alegria, o convívio, a presença, a participação das pessoas junto àquela família naquela festa de casamento. Diz João capítulo 2, versículo 11: Jesus deu princípio a seus sinais, a seus milagres em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Na sua casa está faltando alegria? Está faltando comunhão? Está sendo dominada pela angústia, a preocupação, as incertezas? Falta isso, falta aquilo, falta água, falta vinho. Que o Senhor Jesus nos traga a sua paz, a sua alegria, o seu suprimento para as diferentes áreas de nossas famílias. Segundo exemplo de casa visitada por Jesus, a casa de Pedro, o apóstolo Pedro. Lucas capítulo 4, nos é dito que Pedro levou Jesus até a sua casa, a casa de Pedro,
E lá chegando, a sogra de Pedro estava doente, estava enferma. E diz o texto bíblico que Jesus curou a sogra de Pedro, ministrou cura. E a mulher então passou a servir a Jesus e aos discípulos. Lucas capítulo 4, versículo 39. Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre, e a febre a deixou. E logo a mulher se levantou e passou a servi-los. Uma visita, uma família onde havia enfermidade, houve milagre da cura, da restauração. Terceira visita. Quando Jesus estava ministrando, pregando, ensinando lá numa casa em Cafarnaum, e muitas vezes Jesus ministrava e ensinava naquela casa, emprestada lá em Cafarnaum. Alguns dizem que era uma casa lá do discípulo Marcos. Ao chegar naquela casa, aquele povo aglomerando lá dentro da casa e ao redor da casa, eis que 4 amigos trazem um paralítico. Traz o paralítico. E para ter acesso de colocar o paralítico diante de Jesus, os amigos sobem no telhado, abrem um buraco no telhado, descem o paralítico naquela maca, e o cara desce ali na frente de Jesus. E diz o texto bíblico que Jesus admirou-se da fé dos amigos do paralítico. E Jesus curou o paralítico. Disse Jesus, admirado por tal fé, Jesus perdoou os seus pecados e restaurou a saúde daquele homem portador de deficiência. Disse Jesus, Lucas 5, 24, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais uma visita, na qual acontece o milagre, a manifestação do poder e da misericórdia de Deus no ministério de Jesus. Os amigos tiveram um empenho enorme de carregar aquele cara paralítico até lá onde estava Jesus, naquela casa, subir no telhado, abrir o telhado, descer o cara ali, para que descesse lá em frente onde estava Jesus, para que ele tivesse chance de ser curado. Estamos nós empenhados em orar e em agir em favor de nossos amigos que estão em situação de sofrimento? Às vezes uma oração, um telefonema, um recado, uma mensagem, um hino de consolo. Tanta gente sofrendo, tantas famílias lutando com angústia em suas casas. Nós também temos esta missão. Outra casa que Jesus visitou, a casa de Levi, o cobrador de impostos. Levi, cobrador de impostos, também foi visitado por Jesus. Jesus foi convidado para fazer uma refeição na casa de Levi, um publicano, um cobrador de impostos, alguém odiado pelo próprio povo judeu, porque cobrava impostos para repassar para os romanos, além de tirar a sua parte também, como cobrador de impostos. Pois bem, Jesus foi na casa deste homem, e quando fora criticado pelas pessoas ao seu redor, Jesus responde: não vim chamar justos, e sim vim chamar pecadores ao arrependimento. Ninguém achava que o Levi fosse digno de receber a visita de Jesus, mas Jesus veio para chamar pecadores, e não aqueles que se acham justos. Assim Jesus levou perdão e salvação na casa de Levi, e assim também ele experimentou transformação, o Levi. Outra situação de casa que recebeu a visita de Jesus, e foi um milagre excepcional, foi na casa de Jairo, meu xará, o Jairo, líder, presidente de uma sinagoga, líder religioso na sua cidade, desesperado pela doença de sua filhinha de 12 anos, convidou Jesus para ir até a sua casa, crendo, confiando que Jesus poderia curar a sua filha. Devido a atrasos na jornada, no deslocamento, quando Jesus chega, a menina já está morta, 12 anos, filha única deste casal. E o que acontece ali?
Jesus diz: não temas, creiam. E assim Jesus se aproxima, entra naquela casa, entra lá no quarto onde está a criança morta, segura a mão da criança e diz para a criança: menina, levanta-te. Voltou o espírito de vida àquela menina, ela imediatamente se levantou e Jesus disse: dê a ela o de comer. Ela está curada, ela está ressuscitada, ela voltou para a vida, deem a ela o de comer. A gente consegue imaginar a alegria desse pai, desta mãe, ao ver a sua filhinha curada, ressuscitada, de volta à vida. Também é relatado a situação da visita de Jesus à casa de Marta, Maria e Lázaro. Muitas vezes Jesus foi hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos. E numa destas visitas nos é relatado que enquanto Maria se colocou aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, a Marta, agitada, corria de um lado para o outro, agitada, ansiosa, e a Marta, irritada, vai repreender Jesus, dizendo: Senhor, não te importas de que minha irmã fique aí sentada, ouvindo os teus ensinamentos, enquanto eu corro para cima e para baixo, para preparar tudo aí para a refeição? Qual é a resposta de Jesus? Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Maria se concentrou no principal. O principal, ouvir a palavra de Deus, e isso não lhe será tirado. É necessário uma só coisa, a mais importante de todas, e ela escolheu a palavra de Deus, e isso não lhe será tirado. Não adianta nós correr de um lado para o outro, não adianta nós ficar sem dormir, ansiedade, não adianta nós querer abraçar o mundo, não adianta nós querer salvar o mundo. Nós somos limitados até no cuidar e acompanhar pessoas também em situações de sofrimento. Façamos a nossa parte, e o que não conseguimos fazer, entreguemos aos cuidados de Deus em oração, confiando que Deus pode muito mais do que nós, e Deus conhece as realidades, as angústias e sofrimento das pessoas muito mais do que nós. Quem não se abastece na palavra de Deus, assim como Maria, vai perdendo a alegria, vai perdendo as forças, vai perdendo o ânimo também no serviço ao Senhor. Sétima casa, a casa de Zaqueu. Nos diz o texto bíblico que Jesus ia entrando naquele povoado, naquela cidadezinha lá, olhou para cima e viu lá um cara escondido no meio dos galhos, o pequeno Zaqueu. Não sei se era pequeno, se era anão, ou quase anão. E Zaqueu era uma pessoa desprezada, odiada pelo povo judeu, porque também cobrava impostos e cobrava muito acima do que era devido. Portanto, era um explorador na cobrança de impostos. Odiado, rejeitado pelo povo de Deus, pelo povo judeu. Diz o texto bíblico que Jesus olhou para o Zaqueu, lá meio escondido no meio dos galhos, e disse: Zaqueu, hoje eu gostaria de ir à tua casa. Hoje é importante que eu vá na tua casa. E diz o texto bíblico que Zaqueu desceu correndo daquela árvore e com alegria recebeu Jesus na sua casa. E lá, recebendo a visita, o amor, o perdão, a aceitação de Jesus, houve transformação também na vida de Zaqueu. E ele diz: Senhor, a partir de agora devolvo então metade dos meus bens, vou repartir entre os pobres, e vou devolver também para aqueles a quem explorei na cobrança abusiva dos impostos. Aí Jesus responde: hoje houve salvação nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão, é descendente de Abraão, o pai da fé. Houve salvação na casa de Zaqueu, porque Jesus o acolheu, o perdoou, o aceitou. Outra casa, a casa onde foi ministrada a última ceia com Jesus, a Santa Ceia. Jesus, reunido com seus discípulos, foi acolhido em uma casa, onde lá foi celebrada a Santa Ceia, da Páscoa, de preparação para a Páscoa.
E ali Jesus revela que Ele dará seu corpo, seu sangue, para perdão dos pecados e para a salvação. Também aquela casa acolheu Jesus, um dos momentos mais importantes do seu ministério, quando Jesus ministra a Santa Ceia com seus discípulos. Lá adiante, uma outra casa em Emaús, onde aparece o Jesus ressurreto, casa em Emaús, onde Jesus se revela como ressurreto, apareceu aos discípulos, e assim se revelou. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão e apareceu aos demais discípulos. A 10ª casa, a casa dos discípulos, que são visitados de novo pelo Jesus ressurreto, e ali Jesus diz a ele: recebam o Espírito Santo. O Senhor apareceu a eles na casa onde estavam reunidos e os acalmou, dizendo: que a minha paz esteja com vocês. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 23. E eu vou deixar uma casa para final desta mensagem, como é na tua casa. Poderia mencionar 10, 12 casas que acolheram Jesus naquela época. Como Jesus tem sido acolhido na tua casa, na tua vida. Pois bem, um grande instituto de pesquisa da Alemanha, que coordenou uma pesquisa em mais de 1000 igrejas diferentes, em todos os continentes do mundo, igrejas históricas, igrejas pentecostais, igrejas católicas, igrejas evangélicas, igrejas de todo tipo. Christian Schwartz, num dos seus livros sobre desenvolvimento natural da igreja, diz que uma das marcas de uma igreja que constrói bons relacionamentos com as pessoas da igreja, da comunidade, e que aprende a acolher as pessoas, é a marca da vida em comunhão em pequenos grupos. Em pequenos grupos, perseveravam na palavra de Deus, na oração, nos cânticos, na intercessão, partiam pão de casa em casa, com humildade, com alegria, e enquanto isso acrescentava-lhes Deus dia a dia os que iam sendo salvos. Esse instituto de pesquisa a nível internacional menciona como um dos princípios fundamentais para a qualidade da vida em comunhão dos cristãos, que eles se reúnam em pequenos grupos, e que é de maior impacto criar um novo grupo ou 2 novos grupos na vida de uma igreja, que vão viver esta comunhão intensa e esta amizade intensa, do que abrir mais um programa lá no meio da semana, ou mais 2 programas no meio da semana. Não são os eventos que geram uma comunhão profunda, mas é a vivência cristã de pequenos grupos que geram uma comunhão profunda e impacta a vida das pessoas, tais quais essas 12 casas onde Jesus esteve presente. E por último, é dito aqui nessa pesquisa internacional, mais de 1000 igrejas diferentes, é dito outro elemento muito importante. É dito que as igrejas que crescem em bom relacionamento entre as pessoas, da igreja para fora da igreja, e que tem a marca de integrar as pessoas para dentro da vida da igreja, são o testemunho daquelas pessoas que recebem visitas na sua casa e que fazem visitas na casa do outro e partilham refeições. Sublinha: um visita o outro, uma família visita a outra e tem refeições em comum, tem momentos de comunhão de mesa em comum. Essas são as igrejas que criam relacionamentos de pertencimento entre as famílias e entre as pessoas. Sabe qual é a estatística que eles apresentam neste livro aqui? Sobre a importância de se visitar uns aos outros e fazer refeições juntos. É dito o seguinte: que aquela família da igreja que recebe pelo menos durante um ano, tá? Eu falei durante um ano, recebe na sua casa visitas
16 vezes por ano, no mínimo, são famílias que estão construindo bons relacionamentos. E aquelas famílias cujo índice é abaixo de 10 visitas na sua casa por ano, são famílias que têm relacionamentos muito superficiais. Chega em casa, pega a tua calculadora, traz a tua memória, quantas pessoas você recebeu em tua casa este ano, já passou metade do ano. Alguém vai dizer, mas é o ano do Covid. E nos anos anteriores, como é que foi? E a partir de setembro, como é que será? Passado a vacinação da maioria do povo, muitos estados, mais de 60% do povo já foi vacinado. De ontem notícias de Rio de Janeiro, de São Paulo, que caiu 85% a queda de mortalidade em função de Covid no Rio de Janeiro. Uma das grandes capitais do Brasil, Rio de Janeiro, caiu 85% o número de vítimas fatais, de Covid nos últimos 30 dias. Eu gostaria que você saísse deste culto pensando como você está construindo relacionamento com pessoas, da tua igreja, da tua família, da tua amizade. E o termômetro para isso é a matemática. Se ao longo de um ano inteiro nós não abrimos a porta da nossa casa sequer para receber 16 visitas, então o nosso índice está muito baixo. E é com isso que nós aprendemos com Jesus, nas 12 casas que Jesus visitou, e visitou várias vezes algumas dessas 12 casas, principalmente a casa de Marta, Maria e Lázaro, que hospedaram Jesus muitas vezes. Mas vale para nós também esta pergunta, esse princípio bíblico. Atos 2, 46, 47, os cristãos perseveravam na palavra, na oração, na vida em comunhão, na Santa Ceia, mas também partiam pão de casa em casa, partiam refeições de casa em casa, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo abençoados, os que iam sendo salvos. A gente não recebe as pessoas em nossa casa para almoçar, ou para jantar, ou para tomar um café, simplesmente porque as pessoas não têm o que comer na casa delas. Esse não é o critério. Não, a gente recebe as pessoas porque a gente quer ter um momento de comunhão com elas. Se é comer por comer, cada um come em casa. É muito mais simples, muito mais fácil, dá menos trabalho e menos incômodo. Mas esse não é um princípio bíblico. Muitos milagres de Jesus aconteceram no multiplicar o pão, o peixe, as refeições. E muitas das manifestações mais importantes de Jesus sobre o reino de Deus aconteceram nestas visitas ao redor da mesa, porque é ao redor da mesa que as pessoas abrem mais o seu coração. Como dizia o velhinho pastor evangelista Alcides Yuch, que eu acho que alguns de vocês conheceram, ele passava aí pelas cidades evangelizando, evangelizou até os 95 anos de idade. Ele dizia que a chave do coração das pessoas está no seu lar, na sua casa. Eu fico feliz que as reuniões dos grupos de casais são nas casas, e lá, além do estudo, da comunhão, da oração, dos cânticos, tem a refeição junto. É uma maneira de viver essa comunhão. Fico feliz que o grupo de Oásis tem café, e ao redor do café tem comunhão, tem amizade, tem celebração, tem convívio, tem compartilhado. Mas além dos grupos, também é importante que a gente tenha mais qualidade de vida, de amizade com as pessoas, através do abrir o coração e a casa uns para os outros. Por último, eu quero encerrar com a palavra do livro de Apocalipse, quando Jesus diz em Apocalipse, nos é falado sobre abrir a casa e abrir o coração. E lá nos fala então em Apocalipse sobre a questão do abrir a casa e abrir o coração. Lá nos é dito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta,
cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Terei comunhão de mesa, terei comunhão plena com ele e ele comigo. Então, gente, quando nós ouvimos o bater de porta na nossa casa, o bater da campainha, o tempo antigo era assim, né? E quando a gente ouve alguém batendo a porta da nossa casa, o que a gente faz? A gente vai se esconder lá atrás, ficar bem quietinho para ninguém ouvir, tem gente em casa. Quando alguém bate a porta da nossa casa, ou nós mantemos a porta fechada e não atendemos, ou nós abrimos a porta e acolhemos quem está batendo a porta. Jesus continua batendo a porta do teu e do meu coração. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, não é essa batida, é a voz de Jesus, e abrir a porta da sua casa, do seu coração, eis que entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não esqueça que a voz mais importante que bate a porta da tua casa ou a porta do teu coração é a voz de Jesus. E se você ouviu a voz de Jesus e ouviu ele batendo a porta, ele, o Filho de Deus, o Salvador, e continua com a porta fechada, continua com o coração fechado, você ignorou e desperdiçou a melhor visita da tua vida. A visita que abre as portas para a salvação aqui e agora e para a vida eterna no reino de Deus. Não adianta tu abrir a tua mente, teu coração para as filosofias do mundo, vocês não vão te trazer salvação e nem participação no reino de Deus. Mas a voz de Jesus vai. Que o Espírito Santo de Deus nos permita ouvir a voz de Jesus, abrir a porta do nosso coração e acolher o perdão, a misericórdia, a salvação, a vida nova que só Cristo nos pode dar. Que assim seja a tua casa, sempre de novo transformada e restaurada pela visita, pela palavra, pela voz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Obrigado, Jesus, porque em teu amor e em tua misericórdia tu continuas vindo ao nosso encontro. Tu continuas batendo a porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa. Continua, Senhor, insistindo e aguardando que venhamos abrir a porta. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, dá-nos o discernimento espiritual para que possamos ouvir a tua voz e, num ato de fé, abrir a porta do nosso coração, acolher a tua visita, a tua salvação, Senhor Jesus, que é a visita mais importante que podemos receber. Nós, transformados pelo teu amor, Senhor, e pela tua salvação, pelo teu perdão, nós tenhamos um coração mais generoso para acolher na porta de nosso coração e de nossas casas também o nosso irmão, nossa irmã, aquela pessoa amiga, também compartilhar de fé, de esperança da tua palavra com relação às angústias que cada um tem sofrido. Assim pedimos, Espírito Santo de Deus, nos use como instrumentos de bênção, de acolhida, de hospitalidade, para que nossa casa também seja a casa de oração, casa onde o Senhor Jesus tem voz, tem palavra, tem presença. Assim pedimos, Senhor, tem misericórdia, restaura os nossos lares, os nossos relacionamentos, transforma as nossas atitudes, a nossa mentalidade, para que possamos ter mais amor e mais compaixão com relação àqueles que esperam por uma boa acolhida de parte de nossas atitudes. Vem, Espírito Santo de Deus,
vá moldando o nosso coração, dá-nos um coração de carne, um coração novo, um coração perdoado e restaurado pelo Teu agir. É o que nós pedimos em Teu nome. Te agradecemos, Senhor Jesus, que Tu continuas batendo a nossa porta. Amém. Convido para cantarmos um hino que é baseado na história de um discípulo de Jesus, na história de Pedro, o hino Pedro, Pedro, Pedro. No nosso hinário, o hino 584, hino 584, Pedro, 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 lá da Galileia, um grande discípulo de Jesus, que abriu seu coração para Jesus. 584. Gratidão, de ação de graças, de gratidão a Deus, um hino bem conhecido. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Hino 477, 477, obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Enquanto cantamos esse hino de gratidão a Deus, quem quiser trazer então, entregar o envelope, a oferta deste culto, em gratidão a Deus e apoio à missão da igreja, poderá trazê-lo aqui à frente. Tem cestinhas desse lado, nesse banco e naquele lá. Os 3 bancos da frente tem cestinha à disposição para entregar a oferta, o envelope do dízimo, ou mesmo oferta fora do envelope. 477, obrigado, Pai Celeste.
oração do Pai Nosso, também para acolher a bênção de Deus. O nosso culto aqui em Mafra, na Vila Nova, está sendo filmado todos os sábados à noite. Depois o Fábio posta lá no canal Culto da Igreja Luterana de Mafra. Culto da Igreja Luterana de Mafra é o canal aqui do Culto da Vila Nova. Lá em Rio Negro, o culto é filmado todos os domingos pela manhã, e o canal lá, a identificação do canal é Comunidade Luterana de Rio Negro, YouTube. E temos aqui então uma média de 50 pessoas, às vezes mais, que assistem o culto, depois que é postado lá nesse canal. A maioria dos cultos em Rio Negro tiveram mais de 200 visualizações cada culto, ao longo desse 1 ano e meio. Varia conforme o fim de semana, mas a gente se alegra que as pessoas também tenham acompanhado e até compartilhado com seus amigos, né? Para que tenham oportunidade também de acolher e receber o culto e as mensagens do culto, os hinos, as orações. Era isso então, vamos nos colocar diante de Deus em oração, orando a oração dos filhos e filhas de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Deus te abençoe, você aqui presente no culto, como também você que acompanha depois na internet. Que a bênção, a proteção e o cuidado de Deus se renove na tua vida, na tua casa e na tua família. Que Deus abençoe as pessoas enfermas, trazendo cura, paz, restauração. Que Deus abençoe as famílias, o testemunho do diálogo e do amor dentro das famílias. E assim pedimos que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha e se renove sobre todos nós, nossas famílias, nossa saúde, nosso trabalho e nosso testemunho cristão. Que a bênção de Deus nos acompanhe ao longo da nova semana também, que começa amanhã. Amém. Nosso muito obrigado à equipe que trabalhou à tarde aí, né? O pessoal aí na lavação, na limpeza do salão, da cozinha, fizeram aí um trabalho, né, de muito empenho para deixar tudo em condições aí para a promoção aí dos próximos dias. Deus abençoe todos nós. Vamos na paz do Senhor Jesus. Amém.